Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. Reatividade canina. E muito mais. Antes de iniciar, gostaria de informar que o podcast Descubra Seu Cão está preparando um episódio especial sobre a raça Border Collie. Sua origem, como surgiram os chamados cães pastores, os primeiros exemplares, os tipos de Border Collie, o reconhecimento da raça, inteligência e seleção para o trabalho de pastoreio, a raça no Brasil, cuidados de saúde e muito mais. O seu cão é de outra raça? Tudo bem. Mencione na caixa de perguntas deste episódio qual a raça que você tem e pronto. Em breve, farei um episódio para falar também da raça que você mais ama. Combinados? Reatividade canina. A reatividade é um grave distúrbio do desenvolvimento denominado dessocialização, que propicia um baixo nível de tolerância, ou seja, de homeostase ou homeostasia, que define a condição estável em que um organismo ou objeto de estudo deve permanecer para realizar suas funções adequadamente para manter-se em equilíbrio, independentemente das alterações que aconteçam no meio externo, levando o cão a apresentar comportamentos e reações imprevisíveis, incontroláveis e desproporcionais na presença de certos estímulos. Cães, outros animais, humanos, objetos em movimento ou não, sons, etc., exclusivamente quando atrelado à guia. A reatividade canina pode ser definida como a falta de controle emocional ou uma resposta a estímulos normais com um nível de intensidade anormal, podendo surgir em qualquer momento da vida do cão. O que pode levar um cão a ser reativo? Ausência de socialização ou má socialização, hereditariedade, capacidade de adaptação do cão a uma realidade ou a um ambiente social, treinamento de autocontrole emocional insuficiente, trauma, dor, erros de atitude do tutor, ou uma combinação entre esses motivos podem tornar um cão reativo. Um cão reativo poderá adotar um comportamento de aproximação ou distanciamento por duas razões: frustração ou medo. Nos dois casos, é importante lembrar que a reatividade ocorrerá sempre com o cão preso à guia, por estar impedido de se aproximar do outro cão, por exemplo, que é a reatividade por frustração, ou por não poder fugir dele, que é a reatividade por medo. Para ilustrar os dois casos, em reatividade por frustração, podemos imaginar uma pessoa que deseja muito cumprimentar alguém, mas com as mãos amarradas para trás, e em reatividade por medo, alguém que deseja fugir, mas sem poder usar as pernas. É por isso que a reatividade canina também é conhecida como reatividade da guia. Mas como lidar com a reatividade canina? Isso é o que você vai saber daqui a pouco, após o bloco Curiosidades. Você sabia? Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, o RMS Titanic não resistiu ao se chocar com um iceberg. Estavam a bordo 892 membros da tripulação, 2.435 passageiros e 12 cães. 1.514 pessoas morreram
e somente 3 cães sobreviveram: 2 Spitz alemães e um pequinês. O primeiro Spitz alemão escapou a salvo no bote de número 7, o segundo no bote de número 6 e o pequinês no bote de número 3. Em algum momento durante o naufrágio, um dos passageiros, buscando salvar sua cadelinha, libertou todos os cães, abrindo os portões dos canis. Como resultado, o que se viu foi a triste cena desses infelizes cães à procura de seus tutores, subindo e descendo o convés já inclinado até o navio afundar completamente. Pior sorte teve uma passageira que conseguiu subir em um dos botes salva-vidas, mas como seu dog alemão não cabia na embarcação, ela se recusou a deixá-lo para trás. Dias depois do naufrágio, ao passar pelo local da tragédia, os tripulantes do SS Bremen avistaram entre os detritos e corpos que ainda flutuavam a tutora abraçada ao seu fiel companheiro. Sabe, meus amigos, é bastante comum encontrar na internet postagens de tutores se desfazendo de seus cães, geralmente com o título "Cãozinho para a adoção", e logo em seguida o texto: motivo, mudança de endereço, falta de espaço, viagem, doença, gravidez ou nascimento de filhos, desemprego, morte do tutor, ou quaisquer outras desculpas. Há ainda quem abandone cães porque seus melhores amigos, a quem dedicaram tamanha compaixão no momento da adoção, envelheceram e agora apresentam graves problemas de saúde, o que é visto como despesas que não cabem no orçamento da família. E o que dizer dos casos de separações onde nenhuma das partes deseja ficar com o animal? De fato, todos estamos sujeitos aos tropeços da vida, ou seja, a situações inesperadas que de uma hora para outra podem interferir negativamente nos nossos planos. Mas será que ao adotarmos um cão, pensamos nisso? Ora, ele não era até pouco tempo um membro da família, um filho. Tutores de verdade durante um naufrágio não embarcam em um bote salva-vidas sem seus melhores amigos. Assim como eles também não nos abandonariam. Como lidar com a reatividade canina? Primeiramente, procure determinar a emoção por trás da reatividade, frustração ou medo, o elemento ou situação gerador da ação responsiva, assim como sua intensidade e frequência. Um bom conhecimento sobre a linguagem corporal canina ajudará a obter uma leitura correta sobre o tipo de reatividade. Leve em conta as razões que podem ter contribuído para tornar o cão reativo. Reatividade por frustração. Como já mencionei, o cão demonstrará frustração por não poder se aproximar do objeto da ação responsiva, um congênere, animal de outra espécie, pessoa, som, objeto em movimento ou não, novo ambiente, etc. Sua postura será de convite para brincar, com gemidos, latidos, puxões, saltos no corpo do tutor ou condutor, mordidas na guia, enfim, o cão manifestará uma alegria descontrolada. Nesse contexto, o tutor deverá assegurar que sua necessidade de atividades e socialização sejam satisfeitas, criando mais oportunidades de interação. Certa vez, uma jovem senhora matriculou sua cadela pastor alemã em minha antiga escola de educação canina, visando melhorar o seu comportamento em relação a outros cães.
Depois de uma detalhada avaliação, ficou evidente que se tratava de mais um caso de reatividade por frustração. Presa à guia, a cadela lançava-se sobre qualquer cão que dela se aproximasse. Porém, sua linguagem corporal, que exibia descontrolada alegria, e todos os sinais comuns de apaziguamento canino, não deixava dúvida sobre seu imenso desejo de diminuir a distância em relação aos seus congêneres. Sendo assim, imediatamente orientei a tutora sobre o comportamento de sua companheira e sugeri que a dupla ingressasse o quanto antes nas aulas de socialização. Porém, ainda temendo que a sua cadela agredisse ou fosse agredida por um dos cães, ela nos pediu para assistir algumas instruções. Evidentemente permiti, acreditando ser uma solução para encorajá-la, mas isso não aconteceu. Durante o intervalo de uma das aulas, ela nos comunicou absolutamente triste e desanimada que, embora acreditasse na competência da escola e na qualidade de meu trabalho, iria desistir, pois não se sentia psicologicamente preparada para ajudar sua pastora alemã. Como a dupla estava sob os meus cuidados, achei que aquele seria o momento ideal para mudar de uma vez por todas aquela situação. Pedi então que a tutora deixasse a cadela comigo e fosse se despedir dos colegas. Assim que ela se afastou, retirei a guia da pastora alemã, que rapidamente se juntou aos outros cães e começou a cheirá-los e a chamá-los para brincar. Entretida com a despedida emocionada, a tutora não percebeu que sua cadela já estava interagindo de modo positivo com os outros cães. Ao virar-se para trás, me viu parado e com a guia da pastora alemã nas mãos. "Diana!" ela gritou, procurando sua companheira ao redor. Eu apenas sorri ao ver a tutora se agachar com as mãos no rosto e chorar como uma criança ao receber na noite de Natal o tão esperado presente de Papai Noel. Depois disso, fui até ela e a abracei, dizendo: "Pronto, aí está sua querida Diana, aprendendo a ser um cão feliz." Era o que a tutora e sua cadela precisavam para se tornarem um exemplo de conexão, amizade, confiança e uma das duplas mais carismáticas da escola. No entanto, é fundamental alertar que tal medida exigiu a certeza de que se tratava de reatividade por frustração e não por medo, além de larga experiência sobre comunicação canina. Reatividade por medo. Cães reativos por medo não conseguem mais satisfazer suas necessidades primárias, o que poderá torná-los cães inseguros, ansiosos, estressados e, consequentemente, hipervigilantes, sempre à procura do inimigo, podendo ocorrer o aumento da diversificação de fontes de reatividade: cães e sons, cães, sons e humanos, cães, sons, humanos e automóveis, enfim. Preso à guia e não podendo fugir de um suposto agressor, o cão com reatividade por medo entrará em pânico, transformando-se de Dr. Jekyll em Sr. Hyde num estalar de dedos. Sua linguagem corporal apresentará um conjunto de sinais ameaçadores e a única opção será o confronto. Tais cães geralmente são classificados erroneamente como agressivos, gerando o sentimento de indignação ou medo nas pessoas e enorme estresse em seus tutores. Porém, devemos ter em mente que reatividade não é o mesmo que agressividade, como apresentarei nos episódios seguintes. Cães reativos por medo poderão apresentar os seguintes comportamentos diante de um ou mais estímulos: gemidos, rosnados, latidos e ou gritos, puxões na guia, saltar em direção ao elemento disparador da reatividade, hipervigilância, agitação incontrolável, morder a guia, o tutor ou qualquer pessoa ou objeto que se aproxime ou passe por ele. A razão da reatividade poderá surgir de uma só vez ou gradualmente, quando o cão emitirá sinais quase imperceptíveis para o tutor.
Tal maneira de reagir poderá simplesmente desaparecer ou se multiplicar, transformando o que antes não passava de uma inofensiva tensão em um trauma. Quais são as outras causas da reatividade por medo, além da não socialização ou má socialização? Hereditariedade. Quando falamos em hereditariedade, estamos nos referindo à possibilidade de transferência de um determinado comportamento por adaptação do cão a uma realidade ou a um ambiente social. Por isso, deve existir por parte do criador o compromisso de realizar cruzamentos muito bem planejados, com base em uma minuciosa avaliação do histórico comportamental e clínico dos exemplares submetidos à procriação. A reprodução entre espécimes mentalmente doentes dá origem a comportamentos cada vez mais indesejáveis, como predação, guarda de recursos, ansiedade, medo, etc. Em muitos casos, a esterilização do exemplar deverá ser considerada como a atitude mais correta. Treinamento de autocontrole. Também conhecido como controle de impulsos, o treinamento de autocontrole é essencial na vida dos cães para ensiná-los a ser pacientes e contidos. Tais cães não sabem esperar para conseguir o que querem. O treinamento de autocontrole deve ser aplicado aos cães ainda filhotes, pois, do contrário, quando chegarem à adolescência, provavelmente apresentarão comportamentos indesejados. O segredo desse tipo de treinamento está em mostrar ao cão o que você quer dele para que ele seja premiado. Simples? Não. É uma tarefa diária que exige atitudes corretas e muita persistência. Trauma. Experiências negativas. Experiências negativas podem impedir que o cão se torne um adulto confiante, bem ajustado e emocionalmente estável. Problemas físicos. É preciso estar atento a tudo para descobrir o que de fato está promovendo a má conduta. Esse constante estado de atenção me ensinou que ninguém é dono da verdade ou da razão, ou seja, que por mais conhecimentos que eu tenha, jamais saberei tudo e, consequentemente, sempre precisarei do apoio de quem sabe o que eu não sei. Digo isso porque no início de minha carreira senti imensa dificuldade para desvendar o que de fato estava promovendo o desequilíbrio emocional em alguns cães. Porque tudo que eu sabia sobre reabilitação comportamental e educação canina e tanto me esforcei para aprender, às vezes parecia não ter o efeito esperado. Foi quando, diante de um dos casos mais desafiadores de reatividade canina, pensei na possibilidade de o cão estar sentindo dor. Ora, estava diante de meus olhos e eu não estava enxergando. Depois de um competente exame clínico, o cão foi diagnosticado com displasia coxofemoral grave. A displasia coxofemoral é uma doença que pode ser hereditária ou adquirida, causando dor e dificuldade de locomoção. Caracteriza-se pela má formação da articulação coxofemoral, ou seja, entre a cabeça do fêmur, ligamento e acetábulo, ou cavidade do osso ilíaco, promovendo gradual perda da cartilagem e, consequentemente, o desgaste e deformação das partes ósseas envolvidas em 5 níveis distintos, indicados da seguinte maneira: HD-, articulações normais; HD+, articulações próximas da normalidade; HD+, displasia leve; HD++, displasia moderada; e HD++, displasia grave. Isso não me ensinou apenas a pensar na dor como uma provável causa de um comportamento, mas também na importância de promover a união entre profissionais, especialmente com os médicos veterinários. Essa mentalidade me ajudou a expandir as possibilidades de meu trabalho, o que me tornou útil também em situações inversas, ou seja, quando a mente está afetando o corpo. Lembro que cães idosos podem se tornar mais reativos ou menos tolerantes em certas situações, e isso pode ocorrer devido a dores de artrite, perda de visão ou audição, e até mesmo um declínio nas faculdades mentais. Erros de atitudes do tutor. O ciclo vicioso ou espiral. Seja qual for a natureza da reatividade, ela quase sempre será amplificada pelas emoções humanas, ou seja, levados pelo desconhecimento sobre cães, muitos tutores tornam-se reféns de suas próprias atitudes.
O que estou dizendo é que um tutor envolvido pelo medo de seu cão atacar outro cão, pessoa, etc., certamente transferirá para o seu companheiro uma enorme bagagem emocional sem perceber que está contribuindo para reforçar e agravar o comportamento reativo. Lembro que cães mantidos dentro de casa por muito tempo, submetidos à privação sensorial e sem uma base de educação, poderão tornar-se reativos. Como ajudar o cão a superar a reatividade? Jamais force o cão a interagir com o objeto da ação responsiva. Isso não ajudará a controlar a reatividade canina, ao contrário, poderá reforçá-la. Por quê? Porque um cão reativo, como já vimos, não aprendeu a se relacionar com o gatilho ou estímulo, e qualquer tentativa sem o uso de técnica específica para esse caso poderá ser desastrosa. Inicialmente, o ideal é escolher ambientes capazes de reduzir o nível de estresse do cão, ou seja, que o mantenham longe do gatilho, de modo que ele não se sinta ameaçado e promova atividades que redirecionem sua atenção para o prazer de estar com o tutor. Trilhas, brincadeiras na água, jogos divertidos, etc. Isso contribuirá não somente para minimizar gradativamente o estado de alerta do cão, mas também para tornar o tutor menos apreensivo e mais confiante, até que seja resgatado o equilíbrio emocional da dupla e ocorra a interrupção do ciclo vicioso ou a espiral da troca de emoções negativas entre eles. Por meio do contracondicionamento e dessensibilização, podemos ensinar o cão a se afastar do gatilho que o torna reativo. Nesse caso, serão duas opções de exercícios práticos. O primeiro, avant, ou adiante, que ensinará o cão a se afastar do gatilho, e regarde-moi, ou olhe para mim, que ajudará o cão a mudar o foco de sua atenção. Você poderá conhecer as duas opções em detalhes adquirindo meu livro Cães, Só Amor Não Basta. Com a boca no trombone! Recentemente ouvi de alguém que se diz profundo conhecedor de cães que os machos das raças de pequeno porte e até mesmo os cães pequenos sem raça definida ou mestiços são mais sensíveis ao odor liberado durante o cio. E justificou. É que os cães pequenos ficam mais próximos do chão e, portanto, captam mais facilmente o odor das cadelas no cio. Como é que é? Não, não e não. Isso não é verdade. Cães são cães, animais da mesma espécie, independentemente de seu porte, raça e até mesmo de seu comportamento diante das mais variadas situações e ambientes. Ora, no episódio 1, entre outros temas, defini o instinto, também denominado memória primordial ou primitiva, como o comportamento espontâneo, inconsciente e imutável. Vou repetir, imutável, de uma determinada espécie. Disse ainda que tal comportamento natural está sujeito a automatismos hereditários, ou seja, a atos inatos para determinadas atividades sem aprendizado prévio, ou melhor dizendo, os cães já nascem com comportamentos próprios da espécie, herdados de seu ancestral, o lobo, ou canis lupus, como caçar, enterrar alimento para protegê-lo, defender o território e a matilha, procriar para a perpetuação da espécie, etc., independentemente de qualquer característica morfológica. Além disso, no mesmo episódio, comentei sobre o poderoso olfato canino. Falei que o focinho governa o cérebro dos cães e que sua capacidade de captar cheiros equivale à visão humana e que, por isso, podem naturalmente observar e reconhecer ambientes, trocar informações com seus congêneres humanos, sentir cheiro do perigo e antecipá-lo, identificar indivíduos e seu estado emocional, enfim. É por meio da captação dos cheiros que os cães percebem ambientes e interagem com o mundo ao redor, satisfazendo suas necessidades físicas e, principalmente, mentais.
Daí cheirarem tanto durante passeios. E fazem isso captando o cheiro de hormônios, feromônios, substâncias metabólicas, secreções sebáceas e sudoríparas. É a chamada comunicação química, uma peculiaridade canina que não depende do tamanho do cão ou de qualquer outra característica visível. Evidentemente, a seleção das raças pelo homem ampliou ou reduziu a capacidade olfativa, assim como outros sentidos caninos. Tudo em nome da seleção das raças que hoje conhecemos. Daí alguns cães apresentarem maior ou menor capacidade sensorial de acordo com as funções para as quais foram criados. Se a distância entre o focinho e o chão fosse capaz de inibir o instinto e a capacidade olfativa dos cães, o que dizer então do cão de Santo Berto Bloodhound? Um cão que pode atingir 68 centímetros da nuca ao chão e que foi desenvolvido para ter um faro excepcional e ser utilizado para encontrar pessoas desaparecidas. Enfim, a seleção que definiu as raças caninas visando explorar suas habilidades naturais não alterou os instintos primitivos. Na verdade, eles apenas foram geneticamente amplificados ou parcialmente amputados, visando estimular e ajustar funções específicas. E tais instintos modificados são chamados de instintos secundários, ou aprimorados pelo homem. E a quem falou tamanha bobagem, eu pergunto, entendeu agora? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Todos aqueles que se autodenominam profissionais de qualquer um dos muitos segmentos voltados aos cães deveriam primeiramente estudar a espécie e assumir o compromisso com a verdade. Afinal, não são poucos os tutores que anseiam por conhecimentos para saber como educar e resolver os problemas comportamentais de seus cães. Eles precisam de profissionais capacitados para ajudá-los, e não de pessoas que espalham bobagens pela internet, como quem joga milho para galinhas, sem pensar que o errado pode interferir negativamente na boa relação que deve existir entre o homem e o cão. Alô? Sabe aquela do cachorro que... O cão chega em casa todo molhado e o tutor pergunta: Onde você estava até essa hora? Tava brincando com outros cachorros. E que brincadeira foi essa? Nem está chovendo e você chega em casa todo molhado? É que hoje era a minha vez de ser o poste. Aí o tutor chegou todo esbaforido na empresa de faixas e cartazes e disse: Meu cachorrinho se perdeu e eu quero fazer uma faixa ou placa bem grande. E o funcionário da empresa perguntou: Quais os dizeres? E o tutor respondeu: Volte logo, Sansão. Estou muito triste. Aí 2 cães param na rua para conversar. Será que o ouro é nosso parente? Acho que não. Por quê? Ah, porque tem uns que late. Ai, ai, ai. Pois é, o episódio está quase acabando, mas dá tempo de dizer que meu livro Cães, Só Amor Não Basta, já está à venda nas versões impressa e e-book. Para adquirir seu exemplar, acesse minhas redes sociais. No próximo
próximo episódio de Descubra Seu Cão, Comunicação Canina e muito mais. Não deixe de ouvir. Para ser informado sobre novos episódios, basta clicar em seguir. Bora pra casa, molecada. Acabou o episódio. Bora, vamos. Vambora. Vamos. Bora pra casa, molecada.